teve de celebridade que ela entrevistou, né? Quer dizer, entre as muitas, né? Causa inveja, inclusive, há muito repórter por aí, há muita gente que faz cobertura, né? Porque teve de tudo um pouco, né? Teve Michael Jackson em 96, a Madonna em 2005, mas Elton John. Teve, mas um monte, ó. A gente não dá pra contar, mostrar tudo aqui, porque senão eu preciso fazer uma semana de programa com ela e ainda vai faltar tempo para isso, né? E você não, o que é legal, você não disfarça a tietagem sua com as estrelas, que é muito natural, né? Não, e porque naquela época eu não tinha internet, não tinha nada. Então, assim, o Mick Jagger era um mito. De repente você está ali do lado dele. Como é que faz? Uma menina, né, que veio de uma família pobre, que não sabia nada. De repente eu estou vendo assim o Mick Jagger na minha frente, eu estou vendo... na Madonna não, que já foi depois, mas Julio Iglesias. A primeira vez que eu entrevistei o Julio Iglesias, eu achei que eu ia morrer. A primeira vez que eu entrevistei o Elton John, sabe, eram coisas assim que na minha vida, na minha cabeça, eram impensáveis. Uma coisa é você se preparar para aquilo. Outra é as coisas irem acontecendo de uma maneira mágica, que foi o que aconteceu na minha vida. Magia foi o que ela fez na verdade, com o Michael Jackson. Pô, fala sério. O cara não fala com ninguém, né? Dá uma olhada lá, não falava, né? É claro que o Michael Jackson não dá entrevista porque ele tem que manter a imagem de um mito, mas a gente pediu e ele aceitou dizer uma palavra para os brasileiros. Michael, tell me something for the Brazilian people, please. I love you, Brazil. Thank you very much. I love you too. Thank you. Obrigada. Eu faço aniversário no dia 15 de agosto e Madonna no dia 16. Daí, eu resolvi levar um presente para ela. Best part of my day. Just you and me and Okay. Fantastic. Oh, wow. É um colar com uma pedra brasileira. Madonna adora e resolve colocar na mesma hora. It's for health. How does it look? Vaidosa, ela pergunta logo se ficou bonita. You like Eu it? digo, claro, não é? Que sim. Really? What's it made out Curiosa, of? pergunta qual é a pedra. Digo que é um topázio imperial, uma pedra que traz boas energias, saúde e muita proteção. Beautiful. Thank you. Ah, que legal, Não, isso foi um momento tão lindo, porque eu estava tensa para entrevistar a Madonna e todo mundo dizia que ela era muito difícil, parará. Ela foi maravilhosa, maravilhosa. E eu nunca pensei que ela fosse receber a pedra e colocar, porque normalmente eles pegam os presentes e dão pro assessor. Ela foi de uma delicadeza, Ana, que eu fiquei assim, meu Deus. Uma coisa é você ter informações distantes das pessoas, a outra coisa é você estar ali pertinho e ver a realidade. Quer dizer, tudo que eu imaginava da Madonna foi errado. Ela é uma pessoa realmente simples, acessível e generosa, porque ela me ajudou até nas palavras que eu esquecia em inglês, pra você ter uma ideia. E o Michael Jackson? O Michael Jackson foi a maior experiência, talvez, profissional da minha vida, porque todo mundo dizia aquela coisa, né? Ele não chega perto de ninguém, ele tem medo de micróbio, ele tem medo de bactéria, ele tem medo disso. Bom, ele estava no alto do Dona Marta, ele foi de helicóptero e eu subi a pé, porque um assessor dele conseguiu que eu chegasse até lá. E antes da gente fazer a entrevista, ele já tinha me visto no Pelourinho, na Bahia, que eu também cobri ele lá. E ele ficou muito curioso, porque quando eu cheguei no Pelourinho, todo mundo começou a chamar Glória, 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 e ele estava mudando roupa, e ele chegou assim na janela para ver o que era, achando que era para ele. Aí quando viu que era para mim, ele falou, bom, mas que é essa mulher negra? As pessoas estão, né? Quem é essa metida? Quem é essa metida, literalmente. E aí ele quis me conhecer. E depois que a gente fez a entrevista no Dona Marta, ele me chamou e ficou sentado no chão do barraco comigo, Ana Maria, e falando. E aí, assim, mais uma vez eu pensei, a gente nunca pode julgar as pessoas pela aparência ou de longe. Porque todo mundo dizia aquela coisa que ele queria ficar branco e eu vi que o corpo dele era todo tomado pelo vitiligo. Então, é claro que era muito mais fácil ele clarear as partes brancas do que ele escurecer a parte branca. Pois é.
E aí eu vi que não era uma coisa que ele quisesse, por vontade própria, ficar branca. Ele tinha motivo. E ele se interessou, queria saber como é que eu cheguei até onde eu estava, por que eu fui a repórter escolhida para chegar até ele, por que o assessor dele me levou até ele. E ele ficou mais curioso com a minha história do que eu com a história dele. Foi um dos grandes momentos da minha vida e aquela coisa de você ter uma comunhão. Foi assim uma sinergia entre eu e ele, uma coisa talvez de pretos, de gente que tivesse sofrido, de gente que tivesse tido talvez as mesmas dificuldades na vida. E ele se reconheceu ali em mim. E foi uma das... Com certeza foi a maior experiência profissional que eu tive, Ana.